Bom, pessoal, vamos começar o seminário. Hoje, a professora Tayana Conte, da Universidade Federal de Amazonas, aceitou nosso convite para compartilhar com você as experiências de pesquisa dela. Tayana, antes de qualquer coisa, agradeço demais a sua disposição em colaborar com o nosso programa. Né? Eu achei, dentro do Pesquisadores, fiquei chovendo, quem que eu chamo? Quem que eu chamo? Eu chamei e deu certo. E quem sabe eu vou continuar chamando o grupo lá, de vez em quando. Claro, claro, mas é um prazer e uma honra. Agradeço demais. Pessoal, a professora Tayana, como eu falei, é professora da Federal do Amazonas, né, Manaus. A graduação dela fez em Universidade Federal do Pará. Ela tem mestrado pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado ela fez na COP Federal do Rio de Janeiro. E também fez um programa de pós-doutorado na University of California, Irvine, em 2019, né? Ela publicou demais, mais de 200 artigos, né, em conferências nacionais, internacionais e periódicos. Ela foi, como que chama, membro do comitê de programa, né? E foi revisora de várias conferências, né? E também de periódicos. Participou em diversas bancas de mestrado e doutorado. Ela foi coordenadora de comissão especial de engenharia de software, né? E hoje ela também atua como membro especial, né? Comissão especial de IHC, e também é conselheira eleita da Sociedade Brasileira de Computação para o período de 2021 até 2024. Ela detém a bolsa de produtividade em pesquisa e o objetivo dela, e para todos nós como exemplo, né, melhorar cada vez mais a carreira de pesquisa. Ana, mais uma vez, obrigado. O microfone é seu. Eu agradeço demais. Marcos, não se vá, volte. Eu estava feliz aqui vendo você, Luan e Rafael aqui junto comigo, com o Vijay. Por favor, pessoal, depois vocês se animam e os que puderem, né, vão ligando as câmeras e falem, certo? Essa é uma conversa, é para a gente conversar mesmo. Sabe? Exatamente. Qual é a razão da gente botar esse currículo todo logo no início da palestra, né? É só para vocês olharem para mim e dizerem assim, pô, se até ela consegue, eu consigo também. Então, porque a gente olha, né? A mulher assim, nortista, lá de Manaus, mas isso é bom, gente. E isso é bom para a gente, né, abrir a mente, dizer assim, sim, nós conseguimos, nós podemos e vamos lá. E eu sei que vocês estão aqui, né, no doutorado, no mestrado, tem gente na graduação também aqui com a gente, iniciação científica, tem gente que já fez tudo isso e está por aqui passando, mas a pergunta é uma só, né? E esse é um papo e é para ser assim, formal e vocês falarem comigo o tempo todo, certo? A pergunta é uma só. Você realmente quer uma carreira de pesquisador? E eu não estou nem falando na indústria, na academia, no Brasil, no exterior, não tô discutindo isso, eu estou perguntando só a carreira de pesquisador, né? Agora vamos lá conversar sobre isso, né? Porque se vocês acham assim, ela publicou muito. Não, eu estou só começando. Vamos falar aí que eu estou só começando, ninguém vai parar aí, não. Vamos conversar aqui, eu e vocês. E tem uma coisa, gente, eu falhei demais. Vou falar toda a verdade. Falhei muito no início do meu mestrado, no início do meu doutorado. Assim, né? Tive um orientador fantástico, um cara show, mas assim, eu não dei todo o meu potencial que eu poderia ter dado. E essa palestra é uma palestra assim, é uma palestra, não faça como eu fiz, vá além, né? Essa palestra é uma palestra para a gente botar realmente o foguete para disparar, certo? Então, quem sou eu? Vocês já viram lá todas as coisas, né? Agora eu não sou mais a coordenadora da Comissão Especial de Engenharia de Software, passei para o querido Márcio Ribeiro, né? Mas assim, a gente está aí, estamos batalhando lá nas comissões, a gente serve, é serviço, eu acho que isso é importante também. Né? Isso daí é só o pessoal que gosta de números, eis os meus. Não acho que é muito, eu acho que a gente vai, a ideia é fazer vocês ficarem melhores do que eu, certo? E ninguém vai parar por aqui, né? O que a gente quer continuar seguindo. Né? Essa conversa é uma conversa para vocês e para mim também, sempre. Então, toda a ideia dessa conversa, gente, é assim, a gente olha e diz assim, ah, ela é bolsista de produtividade, ela não sei o quê, então deu tudo certo na vida dela? Claro que não, gente. Digo aí, chutem aí, quantas vezes eu tive que mandar o meu projeto para conseguir virar PQ? Rafael, chuta.
Você que parece assim, tão gentil, tão educado, chuta aí. Sei lá, umas 10 vezes. Não, 10 também não, né? Fiquei branco aqui. Umas 2 vezes, pelo menos. Mas foram umas 4, 5 vezes. Nossa. Então, assim, sabe aquelas pessoas que dá tudo certo, termina o doutorado, a primeira vez que manda já consegue a bolsa? Pois é, essa pessoa aí não fui eu. Mas a ideia é que sejam vocês. Então, vamos lá fazer essa diferença e o que fez essa diferença realmente para a gente melhorar a carreira de pesquisador, certo? Vamos começar? Preparados? Então, vamos nós. Né? Antes de mais nada, um agradecimento para quem teve a ideia da palestra, que não fui eu. Quem teve a ideia da palestra foi Rodrigo Santos e André Endo, né? Que coordenavam o workshop de teses do CBSoft em 2018. E eles viraram e disseram assim, vem cá, olha só, a gente queria uma palestra que você falasse com os jovens pesquisadores, quem está se tornando, etc. e tal, e fosse lá e falasse, assim, né? De carreira mesmo, de sugestões para dar a pegada. E eu olhando para eles assim, com aquela vontade de dizer, mas eu sou a pessoa para isso? Mas aí pensei e disse, então tá bom, né? Então vamos retribuir, e esse é o momento, vamos lá, retribuir o que eu recebi, porque eu, na verdade, recebi um monte de conselho de um monte de gente, né? Então, assim, vamos nós. Os conselhos principais foram esses aqui, e, além dos conselhos, a gente vai falar sobre mais uma coisinha, né? Então, vamos começar pelo primeiro. E o primeiro eu sei que assusta vocês todos, porque, né? Somente os doutorandos, a gente olha e diz assim, pô, é tão bom quando a gente vê a luz no fim do túnel e diz assim, só falta isso aqui para eu defender, né? E a verdade é que, muitas vezes, no doutorado, ainda falta tanta coisa, e você está assim, meu Deus, será que eu vou conseguir defender? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, muito rapidamente, né? Claro, essa é a minha visão só, né? Se o orientador discorda, siga seu orientador. Mas olha só, o mestrado é você aprender a isso aqui, ó. O mestrado é como se fosse uma corrida de 200 metros, tá? Você nunca fez essa com obstáculos, né? Os obstáculos são o quê? São todos os pré-requisitos que você tem que cumprir, né? Disciplina, etc. e tal. A gente entra no mestrado e fica tão assustado com as disciplinas. A gente diz, meu Deus, as disciplinas. E aí, mal você sabe que a disciplina não é... A disciplina é o obstáculo, não é a corrida em si. Você tem que passar pelas disciplinas, né? Aprender, absorver ao máximo, mas, assim, só as disciplinas não te ganha nada, né? E aí você aprende o seu caminho de pesquisa. We hope so, né? Aí você entra no doutorado. Quando você entra no doutorado, você entra mais tranquilo. Você entra no mestrado, o coração está aqui, né? Saindo do peito, você se perguntando o tempo todo, meu Deus, eu vou dar conta disso. No doutorado, você entra relativamente assim, eu já sei o que é a pesquisa. E aí você começa a ficar agoniado em relação ao seu tema, né? Tipo assim, quando é que eu vou ter uma tese? Quando é que eu vou ter uma tese? E se no mestrado o caminho era ir daqui para cá e você estava aprendendo o caminho, no doutorado o caminho é eu não estou vendo caminho. Se você está assim, no meio do seu doutorado, achando que você está perdido e lascado, muito bem, né? Bem-vindo ao doutorado, certo? Isso são bons sinais de que você sim está no doutorado, né? Você tem um desafio, você sabe percorrer o caminho, você não está vendo o terreno. É isso mesmo. Legal, é assim. Você está sendo realmente iniciado. Quanto você consegue fazer da sua pesquisa, né? Não pare, siga. Não se preocupe com velocidade tanto. Algumas vezes a gente corre, outras vezes a gente anda. O importante é não sentar no caminho, né? E aí, muita gente vai com muita ênfase assim, vou acabar esse doutorado aqui, nunca mais eu vou olhar para tal coisa. Bom, tem muitas coisas boas na pesquisa, outras nem tanto. Muitas coisas são boas, certo? Tipo, quais são as coisas boas da pesquisa? Você pode trabalhar a hora que você bem entender, né? Você tem uma vida mais flexível em termos disso. Você vai dizer, você também não tem muita vida, né? Tem que estar o tempo todo. Você está fazendo uma coisa muito interessante
E aí você olha e diz assim, não, quando acabar isso, eu vou mudar meu tema. E você pode fazer isso, né? O lado bom da vida de doutor é o quanto a gente pode se envolver em quantas pesquisas, né, Diego? Assim, quanta pesquisa boa para a gente meter a mão. Mas, porém, contudo, todavia, tem um aviso aí, um desperdício que você fez, certo? Você pode, sim, trocar seu tema, mas não desperdício que você fez. Seu maior número de publicações vai ser no tópico da sua tese. Então, por exemplo, logo que você acaba, vou mandar aqui para o primeiro projeto, aqui, para o primeiro edital aqui de pesquisa, tenho chance? O que as pessoas olham nos editais? Um dia pode falar isso para vocês tranquilamente. As pessoas olham claramente se quem está fazendo a submissão tem conhecimento no assunto. Conhecimento na academia é igual a quê, pessoas? Artigo, né, pessoas? Publicações, patentes também, etc. e tal, mas a gente mostra mais é o quê? Publicação mesmo, certo? Então, assim, não larga o tema que você tem maior, você pode migrar, mas se você migrar, não fique esperando assim, pô, tá vendo só como os caras são maus, eles nem me dão isso daqui, desse projeto aqui que eu pedi. Claro, você não mostrou nada, você quer que eles te deem dinheiro que você ainda nem mostrou expertise, né? Já tá, o dinheiro já está, né, raro, né? Mas você tem que saber para onde você maximiza as suas chances. Então, isso conta nos teus projetos, isso conta no resto. Você pode mudar? Pode, mas não espere que te deem as coisas assim que você mudar. Tudo bem aí, pessoal? Entenderam? Vocês contestam isso? Tem pontos aí, não? Então, vamos nós. Aí tem um recado especial sem criar problemas, certo? O tópico da tese, da tua tese, vai ter um bom impacto por um bom tempo na tua carreira. Então, é importante escolher um tópico que você se identifique, né? Assim, por mais que você diga assim, não, mas eu tenho um grande amigo que é um grande mentor, ele diz assim, Tana, qualquer coisa é computação, a pesquisa é em computação. Eu confesso que eu tenho mais dificuldade de agir assim, pessoal. Eu acho que assim, você não precisa morrer de amores. O tópico da sua tese não é para ser a sua paixão, certo? Mas é para ser uma coisa que te dê prazer, né? Que você curta. E isso, pessoal, faz uma diferença danada. Eu já vi gente que fez uma tese ótima, basicamente quase largar a pesquisa. Aí você olha e diz assim, por quê? Aí depois a pessoa vai, começa a fazer pesquisa em outra área e adora. E aí se dedica que é uma coisa. Aí você olha e diz assim, por que a pessoa fez isso? É a pesquisa ou é o tema da pesquisa? Então, assim, né? É claro, tem um momento que você sempre vai ter, né? Se o seu doutorado não teve aquele momento que você pensou em largar tudo, é porque esse momento ainda não chegou, ele vai chegar, não? Confia em mim, certo? Mas, assim, não precisa ser o teu grande amor, mas, com certeza, escolha um tópico que você se identifique. Segundo grande, né? A segunda grande dica, esse conselho aqui é um conselho de ouro, e as pessoas às vezes não notam isso, e aí vocês começam a olhar, tipo assim, aqueles de vocês que já estão mais para o final, que começam a olhar, fulano defendeu, Beltrano defendeu, eu estou vendo fulano, eu estou vendo Beltrano, não estou vendo mais. Pessoal, defendeu não é um momento de relaxar, né? Não estou dizendo para você não tirar férias, claro, tire férias. Férias são boas, né? Fazem parte da vida, isso daí é importante. Eu estou dizendo assim, quando a gente está construindo a carreira, é a hora de fazer o foguete entrar em órbita. Usando lá, o pessoal que é fã da SpaceX, agora tem um monte, né? O pessoal que é fã da SpaceX, vamos lá comigo. Qual é a hora que você queima realmente combustível? Não precisa nem responder aqueles 3 pontos, que eu sempre me perco lá. Certo? Mas o grande momento de queimar o combustível é quando? É tirar o foguete de órbita. E é claro, agora hoje em dia é no pouso também, né? Para não perder o foguete. Mas normalmente é o momento do impulso, né? Quando já está em órbita, quanto você gasta da energia? Quanto você gasta do combustível do foguete?
Muito menos, exatamente. Então, assim, o você gastar muito menos quando você já está em órbita. Então, se coloque em órbita o mais rápido possível. Se você puder fazer isso no seu doutorado, o seu doutorado vai ser melhor do que o meu. Você vai ser um daqueles que, na primeira pedida, você vai virar PQ, né? Se não, trabalhe forte. Esse é o momento do impulso. Quando você está em órbita, as coisas rolam, pessoal. Assim, parece difícil, mas não é. Acredite, vem. Isso rola mesmo, certo? Então, assim, faça, né, desse impulso. Faça o seu doutorado o seu melhor possível. Pô, eu não quero ficar competindo com ninguém. Não precisa mesmo, não. Não precisa ter uma pessoa que você, né? Não faça isso. Faça com você. Faça as suas metas. Vá atrás do que é importante para você. Pô, mas eu preciso mesmo desse negócio. Não, ninguém aqui está falando em ser o primeiro da turma. A gente está falando em ser um bom pesquisador. Tem espaço para todo mundo que quiser vir com a gente, certo? Converse com o seu orientador, converse com os seus mentores, com as pessoas que você confia, com as pessoas que você olha, com as pessoas que você, né, fica vendo ali. Faça isso. Aí tem um terceiro ponto que é importante, tanto para jovens doutores quanto para alunos. Você não precisa de alunos para fazer pesquisa. Vou repetir mais uma vez, para dar aquela pausa, para isso entrar aqui no seu ouvido. Você não precisa dos alunos para fazer pesquisa. Sabe por quê? Porque a gente gasta um tempo enorme para preparar um bom aluno. Você termina o doutorado, você sabe fazer pesquisa. Faça você a pesquisa. Não estou dizendo para você não orientar. Eu acabou o doutorado, já tinha 2 orientandos já me esperando, assim. Não tinha nem o que hesitar. Já estava assim, não, estão te esperando aqui, tu tá louca? Mas, assim, às vezes as pessoas ficam achando que dependem dos seus alunos. Não precisa, né? Você também, às vezes eu também vejo muito isso, às vezes com doutorandos, né? Eu lembro quantos bolsistas de iniciação científica trabalharam comigo no meu doutorado. Acho que uns 4. Todas pessoas ótimas. Só um realmente produziu aquilo que a gente esperava em termos lá de apoio ao doutorado. Às vezes você perde mais tempo, né, tentando ensinar o outro a fazer uma coisa, quando você vê, se você olhasse, se você fizesse, já era mais assim. Eu tenho um exemplo ótimo disso daqui. O exemplo é o Gustavo Pinto, professor também nortista, também da UFPA, certo? E isso daqui, olha só, isso daqui é uma parte da DBLP do Gustavo em 2018. Se você ainda não conhece o que é a DBLP, conheça, certo? Por quê? Porque é uma coisa ótima para você saber, você fica seguindo a DBLP dos outros, estou brincando, você nem segue a DBLP, mas é a coisa mais rápida, assim, eu quero ver o fulano produziu tal coisa, olha esse artigo aqui, aí eu vou, busco quem está, né? Eu vejo o nome da minha área, olha o que a pessoa está produzindo. Então, o DBLP, às vezes, é muito mais rápido, por exemplo, para entrar no Lattes. Olha, DBLP é só publicação. Isso daqui foi o dele de 2018. Ele era um recém-doutor, certo? Devia ter, assim, no máximo uns 3 anos de doutor. Estava começando a orientar os primeiros alunos dele lá em Belém. Mas olha aqui o que acontece. Nesse ano, só nesse ano, ele teve 2 ICSs, 2 MSR, um Sanner, um Chase, Easy, Exem, 4 Journals, etc. e tal. Gente, né? Eu produzo muito, mas com esse nível de qualidade, Gustavo, nem eu tive isso nos meus ótimos anos. Eu tive mais artigos, mas esse nível de qualidade fenomenal. E aí você diz assim, como é que o Gustavo fez isso? Ele tinha 10 alunos? Não. Ele era a pessoa à frente de quase todas as pesquisas, ele saiu colaborando com um monte de gente. Inteligente, né? Muito. Né? Às vezes a gente não pensa nisso daí, mas é realmente uma coisa, né? Então, isso daí. Aí, olha só, vamos nós. Então, colaborem, busque colaborações.
Colaborações apoiam pesquisa de qualidade, colaborações são ótimas, certo? Ah, então eu só colaboro com as pessoas do meu mestrado, do meu doutorado. Não, gente. A gente conhece gente, a gente colabora com mais gente, a gente diz sim para os convites, a gente fala com as pessoas nos eventos e nos virtuais também. E a gente cria as redes de colaboração, certo? E aí, uma coisa muito importante em relação a alunos ainda, né? Quando a gente fala, você não precisa dos alunos, ainda tem mais uma coisa. O Altigram, que é uma pessoa que sempre foi meu mentor, assim, muito forte na UFAM, devo muito do que eu sei para ele. Aliás, foi ele que me fez a palestra do foguete para mim quando eu voltei do doutorado e mudou a minha mente para um monte de coisa. Ele sempre dizia uma coisa que logo no início eu implicava, dizia assim, esse Alt é muito implicante, gente, muito implicante a pessoa. Mas ele dizia assim, o mau aluno tira o tempo do bom aluno. Eu dizia, o Altigram reclama, meu Deus, o Altigram reclama muito, o Altigram reclama demais. Porque existem as pessoas sábias e existem as pessoas que apanham para aprender. Essa sou eu. Eu precisei apanhar um bocado para eu entender essa frase do Alt. Aí, quando eu finalmente entendi a frase, eu digo assim, é verdade, gente, porque assim, posso ir lá e apoiar, né, todo mundo, apoiar um mau aluno? Posso. Devo. A gente já vai discutir sobre esse ponto, né? Devo. Calma aí, né? Existem alunos que precisam de muita coisa? Existe, mas existem alunos que uma coisa é não apoiar, não estou dizendo para tu não apoiar, tem que apoiar sim, certo? O problema é como você apoia, o problema é o quanto do seu tempo vai para um mau aluno, né? Por exemplo, mês passado eu tive uma onda, né? Uma aluna minha chamou assim de workshop de qualificações do USES, de tanta qualificação junto. Gente, a gente acha isso lindo, né? Mas o orientador fica para morrer, porque a gente olha e diz assim, tem tanta coisa para revisar que tu não sabe nem para onde tu vai, né? A gente estava falando comigo e disse, sim, em outubro, por favor. Em setembro, não. Por quê? Porque é tanta coisa para revisar. E aí, pensem do ponto de vista de um orientador. Chegam 6 textos para você ler. Aí você vai lá, lê na ordem, né? Lê o primeiro lá, gasta 20 horas revisando. Lê o segundo, o texto está tão ruim que tu não consegue passar do primeiro capítulo com as 20 horas. E aí, tu vai atrasar a fila inteira? É difícil ser justo, né, pessoal? A gente pensa que é fácil, mas não é, não. Né? É difícil ser justo. Então, assim, um ponto muito importante, quando você for aluno, seja tudo, menos um mau aluno. Faça tudo o que você puder para não ser um mau aluno. E mau aluno não é assim, né? Ah, o aluno mais inteligente. Não é isso, gente. É fazer a sua parte o melhor possível, né? Não é assim, vou me livrar aqui, vou jogar para o meu orientador e acabou. Perguntas, comentários, discussões sobre essa parte aí, até aí estão vivos, estão me xingando muito? Não, Rafael está ali assim, sorrindo. Né? Oi, professora, tudo bem? Queria fazer uma pergunta. Claro. Que é uma pergunta, na verdade, assim, é uma questão de otimização. Então, eu sou, na verdade, assim, queria inclusive agradecer a Luan pelo convite aí, a divulgação do grupo. Eu sou estudante de doutorado na USP, em Ecologia. Então, eu fiquei com a dúvida, assim, com relação por exemplo, prazo de entrega e qualidade de entrega. Então, assim, a gente combina uma determinada data para enviar um trabalho no orientador e, às vezes, algumas coisas podem acabar levando mais tempo, algumas coisas que a gente roda no computador podem acabar levando mais tempo, às vezes a escrita, a gente está nesse processo de aprender, ela precisa de um certo zelo. É melhor entregar incompleto ou é melhor entregar depois? Pronto, o melhor é comunicar e avisar, né? O que eu gosto com os meus? Se eu combinei, eu prefiro que ele me entregue naquela data, ainda que não esteja tão caprichado, e que ele me diga, Tayana, olha só, estou te entregando, porque foi a data que a gente combinou, tá? Sim, nesse nível. Você prefere que volte para mim e eu complete? Você tem essa possibilidade de passar outro? E aí,
assim, dependendo do aluno, é claro, dependendo da possibilidade, eu vou dizer, não, realmente só tem essa janela, então terá que ser assim mesmo, mas sempre comunique o máximo possível. Eu adorei a pergunta. Valeu, Rafael, adorei a pergunta. Pode continuar por aí também. Então, aqui, né? Essa parte aqui é a parte favorita de todos os alunos. Com alunos, né? Que esse quadrinho aqui todo mundo gosta, né? Meus orientados, né? Vocês precisam escrever os artigos, mas por onde devemos começar, né? O orientador, mestre dos magos, sumiu, né? Antes de mais nada, o que todo aluno tem, né? Ódio mortal de um orientador mestre dos magos. Eu concordo com qualquer um que tem orientador mestre dos magos e que tem que ter o ódio mortal mesmo, que não é assim, né? Mas, na verdade, gente, tem que ter um equilíbrio entre as coisas, né? Não é você mandar fazer e sumir, que nem o mestre dos magos, e também não é você fazer por ele. Você faz por ele, o doutorado vai ser de quem? Teu ou dele? Né? Hoje em dia, a gente está formando um doutor, isso é sério. O cara vai ser chamado para um monte de bug. E se o cara não consegue nem raciocinar direito em cima da coisa, tu que tem que ficar fazendo todas as decisões por ele, coisa mais uó, né? Então, assim, precisa sim orientar. O que é orientar? Orientar, às vezes, tem que ser sentar do lado ou virtualmente, né? E dizer, olha, tu tá indo nesse caminho aqui, nesse caminho não tá indo tão bem assim, vamos revisar isso daqui, ou então me mostra teus resultados, me apresenta o que você já fez, olha, isso daqui não tá tal coisa, vamos jogar para ali. Às vezes, tem pessoas que precisam de mais autonomia, e tem gente que não gosta de tanta autonomia, né? Mas vocês sabiam que também tem os estilos de orientador? Vocês já ouviram falar disso? Teve uma pesquisa, pessoal, um tempo atrás, 2017. Essa pesquisa fizeram lá na Bélgica, numa cidade que é uma cidade bem, né, com muitas universidades. Então, fizeram com 3.659 alunos de doutorado. Está lá a referência para vocês checarem. E eles viram sobre problemas mentais de alunos de doutorado mesmo, certo? Uma das coisas que eles investigaram, não foi só isso, foi o estilo do orientador, o estilo de supervisão. E aí eles dividiram o estilo do orientador de acordo com a escala de um outro trabalho que eu não encontrei. Se alguém encontrar, por favor, mandar para o meu e-mail, eu agradeço muito, certo? E esse estilo aí, o inspiracional, né? Aquele líder, aquele orientador que inspira o aluno, né? Um orientador autocrático, mais controlador, um orientador laissez-faire, né? Lá do laissez-faire, laissez-passer francês, né? Deixa estar, deixa fazer, deixa passar, deixa lá, né? Um orientador, né? Deixa a vida me levar, né? Então, assim, aí eles fizeram essa pesquisa e um dos fatores que eles viram foi se o estilo do orientador tem alguma relação com o aluno deprimir ou não. E aí, o que vocês acham? Qual foi o resultado? Ditador? Deixou maluco? Vocês acham que um desses três estilos aí teve correlação com os alunos deprimidos? Acho que os três podem ter correlação, né? Eu também acho isso. Vocês acham que os três, assim, mas eles viram, né? Nesses 3.600 alunos. Depende muito do aluno. Mas o laissez-faire aí, eu acho que. Acho que depende muito do aluno, do estilo do aluno também casar com o orientador, né? Opa, total. Isso é mais importante. Plenamente. O estilo do aluno casar com o do orientador. Importantíssimo isso. Agora, pessoal, olha aí o resultado lá do artigo. Os que têm o laissez-faire lá, olha, cravado, né? O laissez-faire é o que está o maior risco, né? A gente não está dizendo que causa, pessoal, a gente está dizendo que é uma correlação, foi o que chegaram lá no artigo, tá? O autocrático não acharam correlação significativa, não acharam. O pessoal que acha que o controlador é terrível, olha aí, tipo assim, às vezes você não aguenta um orientador controlador, tem isso, né? Mas tá lá, né? E o inspiracional, né? Normalmente, né? Que inspira, né? Leva aí a uma saúde mental um pouquinho melhor, mas assim. Então, a Amanda botou aqui em autocrático e laissez-faire, né, Amanda? Mas olha só, é importante a gente notar que ainda teve lá, vocês podem ler o artigo, ainda teve mais risco quanto mais a pessoa ia para o extremo do espectro, né?
Então, assim, às vezes você é um pouco laissez-faire, não tanto. Às vezes você é um pouco autocrático, não tanto, né? Você também não vai mudar seu estilo como orientador, pessoal, isso também é a verdade, né? Mas é muito importante olhar o estilo do aluno e é muito importante que o aluno entenda o estilo do seu orientador, né? Não adianta dizer assim, o cara é tão laissez-faire, eu queria que ele não fosse. Sim, ele é. Você pode negociar em relação a algumas coisas do que fazer e do que não fazer, né? Então, assim, por que o laissez-faire leva a esse risco maior, né? Isso é só uma hipótese, porque eles não explicam no artigo, porque o cara justamente deixa o aluno lá, né? Aí o aluno não está fazendo nada. Aí o cara deixa o aluno lá. Aí o aluno continua não fazendo nada. Aí o cara deixa o aluno lá. Aí continua não fazendo nada. Aí quando vê, passou o tempo, anos, e está fazendo nada. Aí começa Ou então pode ser ao contrário, né? O orientador está lá sem fazer nada e o aluno fazendo tudo, só que não sabe para onde ir. Opa, ainda tem isso, ainda tem esse Então, caso, ainda não tinha então pensado nesse eu, caso, que é pior sei lá, ainda. parece que a pessoa simplesmente não sabe orientar, né? No caso. Não, às vezes são pessoas que têm muito esse estilo mesmo. Não pense que é assim, porque existem pessoas que têm esse estilo mesmo. Eu sou muito, né? Hoje em dia eu tenho mais consciência que eu sou um pouco inspiracional, mas eu sou muito autocrática, né? Então, assim, eu realmente pego no pé, saco dos meus alunos, faço diferentes coisas. Tem até um webinar do BRK sobre isso aí, de mentoria, eu falo bastante do meu estilo lá. Mas tem gente que não, que assim, que realmente assim, detesta cobrar os outros, acha que está errado cobrar os outros. Então, você tem que ter esse equilíbrio, e não é fácil. E não é fácil ser aluno de um laissez-faire. Eu concordo aí total. Né? Então, talvez você tenha que criar seus próprios mecanismos que te ajudem. E, além do mais, ainda tem uma outra coisa. Né? Você tem com alunos que você, como aluno, incentivar as qualidades de um bom pesquisador. Curiosidade, criatividade, autodisciplina, colaboração, né? Se um aluno, né, o meu lado, né, muito autocrático, etc e tal, se eu preciso estar de mãozinha dada na pessoa, enchendo o saco da pessoa todo santo dia, eu tive umas experiências assim, que a pessoa estava para perder o prazo total, eu fiquei assim, não, Flávio, vamos lá. Todo santo dia a pessoa manda. Sabe de uma coisa? Não vale a pena. Não vale a pena. A pessoa vai se sabotar, se auto-sabotar lá na frente de qualquer maneira. Então, assim, né? Tem que mostrar aí uma proatividade, tem que mostrar uma capacidade de ir. E é claro, o orientador é para orientar, então tem que orientar mesmo, né? Uma coisa importante na formação de qualquer pesquisador para você escrever melhor, revise mais, certo? Isso é importantíssimo. Por quê? Porque revisar é ler criticamente. Por exemplo, quando a gente escreve um projeto, quando a gente tem a oportunidade de ser um dos avaliadores de uma chamada de projeto, a gente passa a entender, então é assim que o projeto é avaliado. Você diz, pô, mas estava tudo no edital. Estava, mas de repente você está lá escrevendo. Aí você olha e diz assim, então note. Isso tem mais chance, tem menos chance. Mesma coisa em relação ao artigo. Às vezes você manda, né, o seu artigo é rejeitado, tu não entende. Às vezes você começa a revisar os artigos e você começa a ver, né? E aí também tem uma coisa, né? Não seja nem um hater e nem faça revisões shallow, né? De serem rasas demais. Também é preciso equilíbrio. Também tem um outro webinar aí com o Roberto Pereira e com a Isabela Gasparini sobre revisões responsáveis, que é muito bom, vale a pena, mas revisar é como ler com cuidado, né? Então, te ajuda a escrever melhor. Quando você escreve muito ruim, qual é a solução de longo prazo, né? Às vezes não tem esse longo prazo todo, mas a solução de longo prazo é leia mais. Se você lê mais, a sua escrita é melhor. Então, às vezes você precisa ler com olhar de revisor. Revise artigos sempre que possível. E, claro, né?
pelo menos meu lado autocrático jamais me permite passar o artigo para o aluno revisar e não saber o que ele fez, né? Obviamente, eu vou ler toda a revisão do meu aluno, vou ler depois que eu li o artigo, que é para eu não enviesar, né? Eu primeiro leio o artigo, aí faço meus notes no artigo, aí depois disso eu leio a revisão do aluno. Aí, quando eu leio a revisão do aluno, eu reviso a revisão do aluno. Se tiver muito, muito, muito ruim, eu vou dizer assim, fulano, não deu, né? Aí eu escrevo aqui. Se não tiver, eu vou lá botar as coisas, mas isso é um momento de grande aprendizado, né? Isso ajuda muito, mas você tem que guiar, né? Orientar. E aí tem o equilíbrio, né? O grande equilíbrio que para a gente é tão difícil, professor versus pesquisador. Ontem mesmo eu estava conversando com um aluno querido, doutorado, ele dizendo assim, tá, e não quer que prepare já não sei o quê, quando é que vai fazer o plano de aula do semestre que vem? Eu olhando assim para ele com uma cara de, meu Deus, eu mal consegui ainda começar a correção dos trabalhos esse semestre, e tu já está falando no semestre que vem? Assim, não é muito fácil, né, a gente falar, e era uma aula de separation of concerts, de arquitetura, e eu assim, os meus concerts a gente não consegue ser tão coeso assim, né? Tem os dois lados. E aí vou dizer uma coisa chata, porém real, né? Às vezes você perde muito tempo com que não precisa perder tanto tempo assim. Isso frustra demais, né? Principalmente as pessoas muito perfeccionistas, né? As pessoas muito perfeccionistas olham assim, diz assim, que desgraça, ela está falando que não é para eu caprichar na minha aula, que porcaria. Não, gente, não é isso. Eu só estou falando que o teu tempo é limitado. Infelizmente, tem momentos que você tem que escolher o que fazer com o seu tempo limitado. Toda vida que você escolhe uma coisa, você desescolhe outra, né? Você não vai para o não de outra forma, né? Então, assim, não adianta. Se você entrar nessa espiral, já era para você. Então, ser pesquisador exige dedicação. Isso daí veio de uma grande amiga, né? Amiga do VJ também, Mona Alessa Barcelos, professora da UFPE, né? Com certeza. E ela é a pessoa que tem slides maravilhosos, pessoal, maravilhosos. E assim, de vez em quando, assim, tal coisa. Às vezes você olha e diz assim, meu Deus, está tão desatualizado, não sei o quê. Tem horas que eu digo assim, não, vou ter que atualizar, mas vou deixar o bonito para depois, porque não dá, né? Então, são coisas assim, ó, só para mostrar que a gente tem que optar por atualizar ou não. Esses exemplos aqui são exemplos de artigos que eu poderia atualizar mais uns, mas eu escolhi não atualizar mesmo. Fazer o que eu estou falando, né, gente? Senão não tem nem graça. Mas isso, todos esses artigos registrados aqui são artigos com estudos experimentais executados em sala de aula, de tópicos relacionados à disciplina, né? Claro, porque também o estudo tem que ter um ganho didático para o aluno, porque não é assim, né? Se não é para ele ganhar, não pode ser. Mas aqui, ó, isso daqui a gente tem, isso daqui é só para vocês verem, sim, dá para fazer, né? Várias publicações nacionais, internacionais, o Models, que é uma ótima coisa, é assim. Então, a gente equilibra como vai dando. Vai fazer perfeito? Não, gente, perfeito dá trabalho demais. Não estou te desincentivando, não. Estou dizendo, faça o seu melhor, mas não precisa ser, né? Não pare pelo perfeccionismo. E planeje suas publicações, né? Planeje suas publicações, isso é muito, muito importante. Aí você olha e diz assim, mas e aí? E aí, pessoal, teve um pesquisador japonês de um tempão, que toda a vida é para eu botar o nome dele no slide, eu nunca lembro, mas, enfim, ele fez uma palestra uma vez para a gente na UFAM, e ele fez uma discussão que eu achei maravilhosa, porque eu não tinha visto ninguém falando sobre isso antes, sobre low-hanging fruit versus high-hanging fruit. Aí você olha e diz assim, Ele disse assim, olha, a fruta que está lá em cima vai ser difícil de chegar. Vai tentar muitas vezes, não vai conseguir a maioria. Quando tu conseguir, comemora, né? Enquanto isso, também tem as low-hanging, né? Então, veja as low-hang também, né? Eu olhei e disse assim, rapaz, olha aí, pode... Agora tem uns cuidados com esse conselho, né? Porque o conselho dele não era assim, vá só na low-hang, não é? E às vezes você olha e diz assim,
vou mandar para aquele evento ali, ou para aquela venue ali, ou para aquele journal ali, que eu já sei que sempre aceita as minhas coisas, aceita muito mais do que rejeita, né? E isso daí, você está na sua zona de conforto, não fique nela. E eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Às vezes, pessoas muito competitivas, muito competitivas. Eu não sei se vocês já notaram, em vocês, meus amigos, assim, fulano assim que gosta de ser assim, o cara. Aí ele é o cara, aí ele começa a ter um monte de artigo, aí ele começa a mirar um pouco mais alto, aí ele começa a ter o reject. Pronto, ele desistiu de fazer o doutorado. Ou então, pronto, ele desistiu de mandar outra vez para uma high hanging fruit. E aí ele se fecha, ele nunca vai ter o currículo do Gustavo. Às vezes a gente precisa de coisas, e às vezes a gente precisa de eventos de entrada. Ah, né? O aluno já está ali 2 anos, ainda não publicou. Não, gente, vamos lá, vamos publicar uma coisa parcial que é bom, faz bem para a pessoa, né? Deixa a pessoa viva, né? Mas assim, não deixe viciar nas coisas, né? Conferências, journals, a gente está, né? Em computação, conferências são muito bem vistas. Por quê? Porque o network é importante. A gente não entende muito isso, mas, né, o Alt me diz assim, né, acadêmicos têm um ego enorme, computação tem um ego enorme, né? Acadêmicos de computação é o ego versus o ego. Pode ser, né? Mas, assim, é importante a gente conhecer as pessoas. No meu ano nos Estados Unidos, que foi muita sorte, foi antes da pandemia, né? Eu entendi muito das regras, assim, por lá, por exemplo. Para tu ser uma pessoa lá, os outros têm que te conhecer. Por quê? Porque no processo para você entrar nas universidades, você vai ser avaliado, você tem as cartas de recomendação, é um processo diferente do que a gente tem aqui. Então, para eles, networking e evento é vital para a carreira. Mas vou dizer uma coisa para você, mesmo para a gente, que a gente pode dizer assim, não é tão vital assim para mim. É importante, pessoal, ajuda. E aí, vou dar um away em relação aos nacionais, hein? Muita pesquisa boa feita no Brasil, gente. Muita pesquisa boa feita no Brasil. Os eventos de engenharia de software, evento de HC, né, que são os eventos que eu conheço mais de perto, conheço também o WEI, mas assim, o SBES, o SDQS, o IHC, são eventos de qualidade muito boa. Às vezes a gente vai para o internacional que não tem a qualidade que um nacional tem. E tem uma coisa para você pensar, né? Quem vai avaliar os teus projetos no CNPq? São os caras de fora? São os caras daqui. Colega, todos colegas. Exatamente, são teus pares aqui. Vá lá, né? Conheça as pessoas, conheça a sua comunidade, nacional e internacionalmente, certo? Isso é importantíssimo, isso é bom de um modo geral, gente. Você pode pensar de forma egoísta ou você pode pensar para o bem da comunidade como um todo. Por quê? Porque fortalece. Fortalecer é bom, tem lugar para todos os bons pesquisadores. A gente não precisa competir entre a gente, não. Eu me recuso, né? Isso daqui foi de um grande amigo, Cristiano Maciel, diretor de eventos da SBC, que também pequei, ele também me dizia, tá, eu tentei 5 vezes para conseguir, hein? E ele dizia assim, tá, eu não quero mais sobreviver, não, eu quero viver, né? E assim, viver a gente tem que, mas eu sei, porque eu vejo, né? Frustra muitos alunos também quando a gente tem os rejects, né? Mas rejects fazem parte da vida, gente, paciência. Faça seu planejamento, planeje, né? Não fique só na zona de conforto, use às vezes, né? Porque às vezes a gente precisa de uns cantos, mas aí onde é que eu publico nessa hora, né? Eu publico, onde é que eu publico? Eu publico onde eu sei que eu vou ter outros bons pesquisadores com quem eu quero discutir, né? E às vezes você realmente, olha só, isso daqui, cooperação em conferência, gente, acontece. Eu acho que 90%, 85%, não, sei lá, eu sou péssima de fazer os cálculos, porque eu nunca lembro de tudo assim. Mas, assim,
tantas amizades, tantas cooperações minhas começaram em uma conferência. Tipo, isso daqui foi no 1/6, que não é uma conferência pesada, mas é uma conferência com trabalhos bons por lá. Eu conheci Bianca Trindles, que hoje é aluna de doutorado, né, na Northern Arizona University, mas com quem a gente já fez tanta coisa, né? 3 artigos em parcerias, mais vindo por aí, e uma amizade enorme. E não é só ela, né? Rafael Prikladnik. Rafael foi uma amizade do SBES de 2003. Tipo, ele estava lá apresentando, eu estava lá organizando, porque era aqui em Manaus. A gente se conheceu, já tinha uma amiga em comum, e disse, Rafael vai para Manaus. Eu falei, beleza. E aí, mais de 27 artigos em coautoria, um amigo para todas as horas, né? Muita amizade com ele, com a esposa dele, a Ana, com as 2 filhinhas. Então, assim, existe. A gente brinca que antes da pandemia a gente fazia a ponte aérea Manaus-Porto Alegre. Só 6 horas indo e voltando, e a gente fazia assim, todo ano feliz, né, com isso. Outra pessoa, Igor Steinmacher. Eu conheci o Igor no Simpósio Brasileiro de Sistemas Colaborativos de 2012, mas eu fiquei amiga do Igor no ICS 2013. Fiquei amiga assim, a gente estava no Chase, a gente estava conversando. Uma hora a gente saiu conversando sobre tal coisa, ele disse assim, tá, eu vou precisar fazer qualitativo aqui na minha pesquisa, tu me ajuda? Eu falei, ajudo. Tipo assim, né? Quantas pessoas pedem isso para mim? Tu ajuda? Ajudo, vamos lá, né? Vamos ajudar aqui. Aí ele marcou, fizemos lá, continuamos e continuava, etc. e tal. E aí, a próxima foto é do ICS 2016, artigo dele na trilha principal. Colaboração aí, certo? E a colaboração continua, gente, funciona, certo? Não estou falando de graça, assim, de coisas que não funcionam, funcionam sim, né? E o próprio Igor diz assim, né? Para você conseguir ser mais planejado que eu, né? Siga o seu portfólio de pesquisa que você gosta, pode mudar, lembra sempre, né? O tópico, base, lastro. E para a gente ir terminando, qual é a maior, né? A maior qualidade de um pesquisador, gente? Qual deve ser? Chutem aí, falem aí. Número de artigos? Quanto ele consegue ser um mentor? Quantos alunos ele consegue orientar? Né? Quanto ele consegue produzir? Quanto ele consegue produzir versus o que ele consegue correr, porque a pessoa tem que ter uma carreira de atleta ainda, etc e tal, etc e tal. Vamos lá. Na verdade... Às vezes são projetos, né, que levam a outras consequências. Então, depende muito do projeto do trabalho que está fazendo, que leva automaticamente. Impacto, né? O impacto na vida dos outros, na região, nas coisas, isso daí é bom demais. O resto é Mas consequência. aqui, ó, importantíssimo, ética. Sim. Né? Ética importante pra caramba. Por quê? Porque pesquisa, gente, o que você é? Você é o seu nome, né? Você é o seu nome. Você vai pensar assim, pô, eu tô lá, já pensou? Vamos para o exemplo mais fácil agora, né? Porque a pandemia traz umas coisas boas de exemplo, né? Você ia querer, né? Empolgação, curiosidade, adorei vocês por aqui, gente. Colaboração, né? Você ia querer, né, que os seus pais tomassem uma vacina, que o pesquisador tivesse mentido nos dados do estudo da vacina? Vou nem falar de outras coisas, para a gente não entrar na polêmica aqui, não acabar, né? Mas, assim, se você, de jeito nenhum, né? Você queria que o cara fosse a morte, né? Não fizesse isso. Não faça isso. Não faça isso jamais, certo? Ética é a coisa mais importante que a gente tem e tem que ser derivada. E uma coisa, assim, importantíssima, para pesquisa, gente, o resultado bom ou o resultado mau, os dois agregam, né? Eu sei que tem áreas extremamente competitivas, mas tem área que tu só publica se o teu algoritmo lá der o 0,02 lá, mais do que o outro, porque senão não vai. E tem outras que não, mas uma coisa é verdade, assim, né? Para pesquisa, o resultado bom, o resultado mau, isso tudo é importante. O importante mesmo é que o resultado seja verdadeiro.
Então, assim, ética, entre todas as coisas, que seja mais importante é o seu nome, né? Não suje o seu nome, porque são resultados que a gente passa, né? Que a gente contribui para todos. E agora sim, pessoal, olha só, agora sim, fechamos os 7 conselhos que me ajudaram um monte em termos de chegar. Vou falar a verdade, não foi fácil, né? Eu precisei do momento do impulso depois do doutorado para realmente, né? As primeiras vezes que eu mandava, eu dizia, está muito longe de você chegar aqui perto, menina. Mas é assim, a gente insiste, né? E mais um valor aí, que é um valor que eu levo muito, muito, muito a sério. Esse daqui foi o melhor prêmio que eu já ganhei na vida, entre todos os best papers, best students, não sei o que, foi esse prêmio aí, um reconhecimento pela luta pela inclusividade, né? Isso daí é uma coisa que a gente faz questão de dizer assim, por quê? Porque é isso, pessoal, não tem esse negócio, eu sou daqui do norte, ó, grandes coisas, né? E a gente consegue estar aqui, e você também. E também, dependendo de quem seja, não tem problema, tem espaço, venha conosco, vamos abrir as portas, não precisa ser um clubinho de meia dúzia de pessoas, não. Pelo contrário, quanto mais gente, quanto mais pesquisa, quanto mais pesquisadores bons, ótimo. Então, vamos lá, vamos tornar as nossas comunidades, né, mais inclusivas, mais colaborativas, inclua a si mesmo, inclua os outros. Venham. Sim, dá, né? E aí tem muitos obrigadas aí para dar, né, para os meus... meu querido doutor, na época era meu aluno, né, de doutorado, o Will, hoje em dia ele está lá na Unipampa, a Dani, que está em São Paulo agora também, muito querida, ao grupo, né, o grupo Uses, todos eles muito, muito queridos. Não é o meu grupo, o grupo é o Uses, não é o grupo da Tayana, ele é um grupo que vai passar muito a Tayana, né? Outros professores, outros alunos, daqui a pouco serão eles os líderes e por aí vai indo. Como é que a gente consegue ser produtivo em plena pandemia? A gente se conecta, mesmo no virtual, né? A gente marca presença, a gente manda as nossas fotinhas no nosso grupo, né? Vê um trabalhando, ajuda o outro, né? E aí a gente vai indo, faz as nossas reuniões uma vez por mês, né? Porque uma vez por semana a gente também não, mas uma vez por mês e um dá força para o outro, então isso tudo é muito importante. Agradecimentos a amigos queridos, Bianca, Fábio, Gleison, né? Guilherme, claro, né? E Vitor Basílio, isso daí foi no SPQS presencial de Manaus com Basília, que é pessoas que me inspiram demais lá da própria UFAM, Alt, Leandro, Bruno, né? Mais gente, mais amigos, porque sim, a gente faz amigos nessa jornada, pessoal, né? Ana Regina, que para mim é uma madrinha acadêmica, uma pessoa que sempre me ajudou demais, tantos amigos queridos, Mona, Andréia, Reinaldo, Gleison, Sheila, tanta gente boa aqui pelo caminho, mais gente, Alessandro Garcia, Rafael, Ivan, Igor, Sabrina, mais gente ainda, e a gente vai agregando mais gente, né? Roberto Isa, inspiração demais do pessoal de HC. A Miriam, a gente tem um destaque aqui, porque ela me ajuda em todas as apresentações. Dessa vez eu não pedi, porque eu alugo demais a Miriam, né? E claro, por isso está meio bagunçado, porque se ela tivesse colocado a mão, estaria perfeito, mas enfim, a gente também tem que ser. E era isso, pessoal. Eu espero que tenha servido aí. Ana, muito obrigado, fantástica a sua apresentação, muito didática, né? E é interessante esse tipo de conversa, né? Em vez de entrar num tema, né? De algum engenharia só o tema de computação em si, mas esse aqui que dá especialmente no nosso caso, computação aplicada, tem alunos, né? Mestrando, doutorado hoje, aliás, estourou o recorde de audiência aí, né? Então a chamada foi importante para assistir a sua palestra. Pessoal, estamos na hora de fazer perguntas e aproveitem, conversem com ela, não precisa escrever por chat. Se quiserem, eu leio, mas seria interessante essa interação, né? Que bom ver vocês aí, né? Que bom ver vocês aí, porque é tão melhor quando a gente vê as pessoas, né? Eu sei que nem sempre dá para fazer isso, mas assim, é legal quando a gente consegue. Não, tá certo. Deixa eu, até que eles criem coragem, fazendo perguntas, algumas coisas. Primeira coisa, você falou do tema, né? Pessoas não gostam do tema, tal. Aí está no 4º ano, terminando, né?
e não aguenta, quer ir embora, o que eu falo é o seguinte: tenha paciência, termine e mude de área depois que termina o doutorado. Porque chegou até aqui, para fazer o gol, não deixe de fazer gol, esse é meu conselho, né? Aos alunos Concordo que... plenamente com você, Bia. Já está no final, né? Pega o último fôlego, vai lá, mergulha e acaba. Exatamente, exatamente. E aí depois tem a liberdade de trocar, né? Não, exatamente, é porque aí você já tem doutorado, você já fez alguma pesquisa, gostou ou não, você fez, gerou resultado, publicou, quem sabe inspira, muda, você tem agora a capacidade de, né? Aliás, quando entra no doutorado, em geral, os alunos já trazem algum tipo de tema, porque eles já têm uma pequena maturidade, então dá para trabalhar, né? Então é Já isso que eu discutem aconselho os um alunos. pouco, né? É. Outra Olha, a coisa que eu Érica sinto... está aqui Oi? conosco, que legal. Érica Érica, está aí, Érica está adorei aí. o trabalho Érica tá aí. do Exende ontem, amei, estava lá para escrever para vocês, para pedir a apresentação. Amanda, pode falar aí, não tem problema não, não mordo não. Eu estou ao vivo em cores, estou brincando. Professora, Diga. posso fazer uma pergunta? Por favor. Primeiramente, muito obrigado pela palestra, professora Tayana. O tema que a senhora abordou aqui é simplesmente fantástico. Eu acho que qualquer um que está entrando na carreira acadêmica precisa saber desses conselhos e outros que a gente não conhece, né? E eu tenho algumas perguntas, na verdade, para fazer, porque foi muito legal. Eu anotei algumas coisas para perguntar. E a primeira é a seguinte: como um jovem pesquisador, né, uma pessoa que está iniciando nessa carreira, que não é uma carreira, por mais que ela seja linear, ela é meio turva, você não sabe o que vai acontecer. Como um jovem pesquisador ele pode encontrar terrenos férteis para publicação? Porque você pode, muitas vezes, começar um trabalho e entrar numa seara que você não vai ter nenhum resultado produtivo. Então, como fazer isso? Como ter uma noção do que publicar, de onde publicar, para que direção ir? Excelente pergunta, Luan. Essa daí é uma pergunta difícil a beça, né? E eu diria assim, vamos ter que fazer aí um equilíbrio entre as coisas que você gosta, os temas quentes do momento, com cuidado aqui, certo? E as coisas que o seu orientador ou outra pessoa que não é orientador seja capaz de te dar apoio, né? Por quê? Porque às vezes você gosta de umas coisas que, assim, não estão na moda e são difíceis. Então, você até pode ir por aí, mas você tem que entender que não vai ser tão fácil publicar isso daí, vai ser difícil, às vezes, encontrar revisores, etc. e tal, a gente sabe disso, né? Mas também, assim, não fazer absolutamente nada, nem que você, não precisa ser o teu preferido, né? Mas que não tem ali alguma coisa do seu tema, eu acho meio perigoso, tipo assim, vou morrer de tédio fazendo isso daqui. Talvez não aguente nem os 4 anos de doutorado, né? Então, assim, alguma coisa que você curta minimamente. Hot topic tem um problema. E as pessoas não falam disso, as pessoas ficam dizendo assim, não, hot topic é legal, porque ali ó, dá para publicar um monte. Dá para publicar um monte se você for bom, rápido, tiver dados rápidos. Porque, senão, no hot topic, quando você está na crista da onda, é muito mais difícil você surfar aqui em cima o tempo todo. Então, também tem que ter um certo cuidado com o hot topic. Vamos lá, um super hot topic que quase todo mundo está trabalhando hoje em dia, assim, qualquer coisa de machine learning com engenharia de software, com qualquer coisa, tudo é machine learning. Aí o que é o complicado? O complicado é como tem muita pesquisa aí você vai ter que ter um cuidado danado de quantas pesquisas vão estar ali competindo com a sua. Não estou dizendo para você não fazer. Provavelmente isso é um caminho que vai estar muito aberto, né? Que as pessoas vão ter interesse no teu tema. Só que você tem que estar ciente que o teu time to market, academicamente falando, vai ser curto. Então, você tem que quase medir, né? E, é claro, um tema bom, muitas vezes, é a diferença de você sair, terminar doutorado publicando 8 artigos, né? Bons. Muitas vezes é um tema que absorve fácil. Mas aí, assim, vai muito do quanto. E o quanto o orientador vai ser capaz de te orientar nesse tema ou vai ter uma outra pessoa minimamente ali, né?
que às vezes o aluno quer muito, sei lá, né? A pessoa chega comigo e diz assim, eu quero trabalhar com gerência de configuração. Eu digo, olha, tem um amigo querido, né, que é o melhor pesquisador que eu conheço nessa área, ele se chama Leonardo Murta. Você não quer trabalhar com o Léo? Porque, assim, eu não entendo nada de pesquisa de gerência de configuração. Eu vou ter que ir lá... Então, assim, eu não vou te orientar bem nisso, né? Eu normalmente deixo meus alunos muito livres em relação a tema, contanto que seja, assim, nas minhas grandes áreas. E quando o aluno chega... E eu gosto quando o aluno propõe, porque eu acho que isso dá muito mais gás, mas aí eu digo assim, olha, nisso daqui eu não vou conseguir ir bem. E, às vezes, a gente chega com alguns e diz assim, olha, vamos tentar levar por esse caminho, mas, assim, você tem que saber que o muito hot pode pegar fogo na sua mão, né? Pode dar queimada. Então, não tem só o lado bom, não. Às vezes, ele não nota isso, mas aí a concorrência vai estar muito mais... Aí, talvez, pega um hot top que vai pegar o gap que ninguém pegou. Tipo assim, tá todo mundo usando muito isso daqui, e para tal coisa ainda não vi. Lembrando que pode ser que surja. Então, mesmo assim, você vai ter que ser rápido. Certo. Nossa. Ana, tem duas perguntas aqui no chat. Uma é da Amanda, que está com problema de barulho, por isso que ela não está ligando o microfone. Uhum. Pergunta como abordar, ou seja, entrar em contato com pessoas para propor colaborações. Qual abordagem? Amanda, tava te provocando para ver se tu falava, para dizer, é assim que a gente aborda as pessoas. Mas eu entendo que você esteja com barulho por aí. Assim, na verdade, a gente fala com as pessoas, oi, tudo bem, não sei o que, eu sou a Tayana. Olha, gosto muito dos teus trabalhos, viu, Érica? Adorei aquele trabalho do teu aluno no ESEM ontem, Érica. Tá muito legal aquilo. Achei o máximo a apresentação do Vinícius. É assim, não tem muito segredo, não. Normalmente a gente sai falando com as pessoas. A gente tem uma grande vantagem, pessoal, e o Vijay vai dizer isso mesmo. Enquanto brasileiro, a gente é muito aberto, né? Assim, lá para fora é mais esquisito. Eles são mais, né? Você, lá fora, né? Você sair dizendo, oi, Érica, adorei. A pessoa começa a te olhar meio torto, né? Só elogia o trabalho mesmo, deixa para falar da colaboração depois, né? Mas no Brasil pode ser tudo junto, que não tem problema nenhum. Toma um chopinho, né? E vai conversando. Latino, não precisa ser só brasileiro, não. América Latina inteira, né? América Latina, tu vai, Espanha, Portugal, as pessoas são muito abertas, né? A gente tem um lado ruim, que é o atraso, a gente tem um lado bom, que é a facilidade de falar. As pessoas, é claro, existem pessoas que são mais assim? Existem. Existem pessoas que são mais ressabiadas? Existem. Existem pessoas que vão ficar pensando, essa pessoa, olha aí, né? Eu sabia, a Amanda, na verdade, quer roubar o meu trabalho, mas vou dizer a verdade para ti, Amanda, acontece bem pouco. Quantas das minhas colaborações começou da pessoa realmente chegar comigo e dizer, pera, isso daqui tu já fez? Já? Tu me ajuda? Ajudo. É claro, né? Às vezes a gente não tem tempo naquele momento, assim, nenhum, né? Tipo assim, ó, adorei isso daqui, mas não vou conseguir meter mão agora. Mas às vezes a gente tem, às vezes a gente consegue fazer, então a gente vai lá e faz. E eu mesmo, enquanto aluna, fiz muito assim, né? Às vezes eu deixava o Guilherme meio pirado, né? Tipo assim, como assim? Tu inventou mais uma... Aí ele dava uma cortada, né? Eu normalmente não dou cortada nenhuma dos meus alunos. Eu, como aluno, digo, vai lá, vai ver, vai ver. Né? Mas assim, vá e fale, só vai e fale, não se preocupem. No Brasil, as colaborações vão sair fantásticas, assim, tranquilo, tranquilo, né? Lá fora, eles têm até, né, as cartilhas das abordagens, né? Fale do trabalho da pessoa, não o melhor de todos, fale daquele outro trabalho. Quando você mandar o e-mail para a pessoa, mostre que você sabe que está falando com ela,
fale exatamente. Aí eles têm cartilha, gente, vocês não têm noção, né? A gente faz as coisas com muito coração aqui, né? Eles pensam muito estrategicamente, né? A gente até nem sabe reagir muito a isso, né? Porque a gente não é acostumado assim. Lá eles têm. No Brasil, você chega e fala com a pessoa. Lá você fala, fulano, gosto de mates, trabalha aqui. Aí, deixa. Aí vai construir toda uma ponte em relação às coisas. Aqui não precisa. A gente conversou no SBQS assim, né, Érica? Na maior, é isso aí. Ela estava lá grávida, linda, eu vi. Até achei que ela ia participar, porque a tarde como é que chama? Ela que é responsável por cuidar da criança. Então, mas ela está aí hoje. Outra pergunta é do Luiz Ricardo, que ele quer saber, assim, resumindo, como fazer o projeto de pesquisa para chegar perto da comunidade, para a gente retornar à sociedade, porque de alguma forma a gente recebe dinheiro, ou bolsa, ou até salário, se for uma instituição pública. Luiz Ricardo, eu adorei sua pergunta. Só de você ter feito a pergunta já mostra aí uma inclinação ótima, né? De mostrar assim, o quanto isso é importante para você. Deixa eu te colocar uma coisa assim, pesquisa, né? Toda pesquisa é retorno. Às vezes a gente olha, às vezes a gente discute assim, discuto muito com um amigo meu, mas Tayana, esse artigo aqui, ninguém vai ler, etc e tal. Aí eu digo assim, não, mas olha só, esse artigo aqui foi o primeiro artigo do fulano. Só dele ter tido esse aprendizado, essa coisa, ele ter visto que ele podia, etc e tal, então já é uma ótima coisa, já está levando a pessoa para outro nível, isso já é um retorno. Né? É claro que, principalmente na época da pandemia, né, a gente ficou assim, não quero mais fazer pesquisa de computação, deixa eu mudar, deixa eu ir para a medicina. Todo mundo teve esse momento assim, de dizer assim, mas assim, né, cada um tem sua forma de contribuir para a sociedade. Eu acho que a melhor coisa que a gente faz é fazer o nosso trabalho o melhor possível, né? Fazer de forma ética, fazer de forma justa e fazer todo o trabalho, né? Contribuir de diversas formas. Quando a gente vai lá e a gente doa o nosso tempo para revisar artigos lá, para um simpósio, para um evento, etc. e tal, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo trabalho voluntário. A gente poderia não estar fazendo nada disso? Poderia. Mas quando eu dou o meu trabalho voluntário, eu faço a revisão que eu gostaria de receber, né, para outra pessoa, aí eu estou fazendo o quê? Eu estou ajudando a carreira de pesquisador de outra pessoa, eu estou ajudando aquela pesquisa também. Então, tem tantas formas de impacto. Eu acho assim, o melhor impacto é você fazer o seu trabalho, né? Não precisa olhar só para um ponto que impacte mais. Eu acho que fazer todas as coisas que a gente tem que fazer impacto, né? Nesse ponto aí eu sou bastante workaholic. Com orgulho, porque hoje em dia no Brasil é quase feio tu dizer que tu é workaholic. Eu gosto de dizer eu sou, acho lindo. Esse negócio de gente que acha feio, achar bonito assim, não é não. A gente acha assim. E eu acho que eu retorno a minha parte muito bem. E retorno fazendo tudo que eu posso, sim, e tenho muita consciência disso daí. Eu acho que isso é bem legal. Sim. Outra coisa que eu acho que os cursos mesmo de computação, mesmo de graduação, em alguns cursos de direito tem isso, né? Ensinar, porque tem uma matéria chamada ética. Acho que isso faz uma grande diferença para cursos de graduação, né? E universidades é mais fácil, porque o aluno que está fazendo ciência de computação pode assistir um curso de ética no direito, ciências jurídicas, tal, né? Mas acho que poderia pensar, né? Da mesma forma que estão colocando metodologia científica de pesquisa, poderia introduzir, porque afinal nós temos que se tornar seres humanos melhores, né? Dentro do possível, né? E agora nessa sociedade que está cada vez mais dominada, né, por machine learning, é claro que a parte ética vai ter que ter aí cada vez mais. Com certeza, eu concordo plenamente. Tá certo. Rafael Salles e Menezes têm perguntas. Tira para o ímpar, podem perguntar. Posso começar, Rafa? Pode. Ok, então vamos lá. Tayana, desculpe, gostaria de agradecer pela palestra, gostei muito, parabéns. Tá, e a pergunta vai no sentido de como você conseguir
um momento de impulso, justamente no momento político em que o país está sendo tantos cortes, tá certo? Você está de fazer pesquisa agora, tá difícil. Por exemplo, trabalho experimental, a gente está com uma situação complicada para comprar insumos para trabalhar. Como é que você me ajudaria a pensar num impulso nesse momento? Não é fácil, né? Assim, né? Essa parte, o momento atual é um momento muito, muito, muito duro, né? E assim, eu sei que está todo mundo olhando e a gente olha assim para frente e diz assim, meu Deus, e aí? Mas aí vamos respirar aí muito forte, né? Vamos respirar e vamos também pensar que muitas vezes, assim, ok, a gente pode até dizer assim, no Brasil nunca esteve tão difícil. A gente até pode chegar a essa conclusão, mas a gente já teve momentos muito difíceis, né? Quando eu fazia minha graduaçãozinha lá na UFPA, né? Eu lembro que logo que eu comecei, eu não achava que eu seria, mas assim, logo que deu, né, o bichinho da coceira, eu disse assim, eu queria pensar em uma carreira de professora, né? Primeiro era de professora, depois foi de pesquisadora. Eu olhei e disse assim, mas gente, não tem concurso. Passou anos sem ter concurso, né? Eu lembro que o meu concurso foram vagas de professores aposentados, aí depois disso passou a ter mais concurso, etc e tal, e foi todo o boom. Mas tem momentos que a gente olha e diz assim, e agora? Quando eu voltei do doutorado, eu vim para Manaus por conta do primeiro casamento, eu sou separada, agora casada com um professor daqui da UFAM, que é uma maravilha, né? O cara é ótimo porque ele é tudo que eu não fui e ele me mostra um monte de coisa. Do gênero assim, ele publicou assim, uns 8 journal papers no doutorado dele, foi PQ de cara, e eu levava os reject e chorava. Ele dizia assim, tu não vai desistir, tu vai mandar mais uma vez, tu vai à frente, então... Isso é bom até de dizer para dizer assim, não deu certo a primeira vez, pode dar na segunda, viu, pessoal? Mas eu vim para Manaus por conta do primeiro de quem eu separei. Então, eu fui para o doutorado no Rio, quando eu voltei, eu não tinha casa, eu não tinha nada. Eu não tinha casa, eu não tinha família em Manaus, eu não tinha ninguém aqui, ninguém. Eu voltei e fiquei na casa de uma grande amiga daqui da UFAM, a Tana, né, a Tanara, que me deixou lá no quarto da filha dela, porque assim, era o que dava para fazer, né? Assim, eu lembro do primeiro aluno que chegou comigo depois de uma aula e disse assim, professora, e era um aluno que estava no grupo de pesquisa, na época o grupo de pesquisa mais rico, sabe o grupo de pesquisa, que era o Bambambam, o que tinha um laboratório mais lindo. Ele chegou e disse assim, professora, eu gostei tanto disso, olha, na verdade minha praia é engenharia de software, eu vou sair do grupo X lá e queria trabalhar com você. E eu olhando para a cara dele com uma pena, porque eu não tinha máquina, não tinha laboratório, não tinha nada. Aí foi outro professor, o professor Raimundo Barreto, que eu agradeço demais até hoje, que eu cheguei e disse assim, Barreto, eu acho que eu vou ter o meu primeiro aluno. Eu já tinha 2 alunos de mestrado, mas eles eram o tempo parcial, então eles só iam lá, conversavam comigo e iam embora. Se eu vou ter o meu primeiro aluno, vai ficar aqui, eu não tenho nada. Tu empresta um lugarzinho? Ele disse, não, Tena, pode botar seus alunos lá no meu lado. Então, assim, né, a gente era pobre, né? Eu digo para os meus alunos, não inventa não, que ninguém está assim, não pode anotar e tudo. Então, assim, a gente consegue. É claro, algumas pesquisas são mais possíveis de fazer com menos insumo do que outras. E tem momentos que a gente realmente, assim, se não houver insumo, né? Se eu não tiver o funding, como é que eu vou fazer? Então, tem horas, isso é cruel, né? Porque, infelizmente, tem momentos que você tem que fazer umas escolhas. E eu sei que a situação está muito hard agora, pessoal. Eu sei. Mas, né? É o poeta daqui do Amazonas que diz, né? Faz escuro, mas eu canto, né? Uma hora o escuro acaba. A gente tem que ter fé nisso daí. E uma coisa para preparar também, né? Em relação a vamos lá para fora, etc. e tal, lá fora é melhor. Lá fora está melhor, isso com certeza, e não estou condenando absolutamente ninguém que está indo lá para fora. Etc. Eu acho que são opções, né? E tem gente que está num bom momento, e eu vou dizer uma coisa para vocês: a sua carreira deve ser para você ter lugar em qualquer lugar, no Brasil ou em qualquer canto do mundo, né? Eu penso assim. Mas também é preciso alguns cuidados em relação a algumas coisas. Muitas vezes a pessoa vai lá para fora e lá fora ela não tem chance de nada. Às vezes o cara vai lá para fora
Isso orienta a gente no Brasil. Porque lá fora, tem que fazer tem que estar não sei que nível, tem que passar não sei o quê, tu ainda não pode orientado. Então, assim, né, não pense que lá fora é um paraíso, porque não é. Falando especificamente dos Estados Unidos, se você for para os Estados Unidos para você dar menos do que, né, do que a pessoa com mais força que você conheça no Brasil, nem vá. Você vai ter zero chance. E para a mesa dos adultos, o pessoal lá do Balance, né? Life and Work Balance, etc e tal. Pessoal, Life and Work Balance, coloca o work, né? Para ter o balance também. Okay. E assim, tem muito lugar que not so easy at all. E tem muito canto que vão te olhar sempre como um estrangeiro. Então, existem momentos? Existem. Existem pessoas que vão fazer carreiras brilhantes e tão certas de ir. Não estou julgando, muito pelo contrário, né? Teve um grande amigo que ficou na mão indecisão e eu dizia assim, vou apoiar qualquer que seja a tua escolha, é óbvio. Né? E assim, dou todo apoio. Mas vejam as coisas, né? E a gente temos que resistir e temos que seguir fazendo, e seguiremos fazendo o que é possível. Faz escuro e nós cantamos, e uma hora parar de fazer escuro. A gente tem fé. Rafael Menezes. Ana, muito obrigado de novo pela palestra. Estou aprendendo demais aqui. Eu quero pedir desculpas porque alguém está tentando destruir o meu telhado aqui. Não está ciente também do que está acontecendo. Mas, então, diante desses tempos assim que a gente tem um corte, por exemplo, de 90% da verba da CAP, sem perspectiva de retorno ou de regressão desses cortes, e assim a gente no início da carreira, nesse momento que a gente tem que realmente dar esse impulso e tudo mais, quais são possibilidades assim da gente conseguir verba, inclusive para publicação em journal, inclusive até assim para comer às vezes e tal. Então, quais são as perspectivas assim que você vê nesse tipo de economia assim dentro da criogenia do Estado brasileiro atual? Tá cruel demais, né, Rafael? Demais, demais, demais. Então, a gente realmente tem que lutar com todas as forças que a gente tem, em todos os níveis que a gente tem que falar de tudo mesmo. O pessoal que não acredita que não precisa misturar política, o quê, meu filho? O pouco manteiga é política, tudo é política, a gente tem que falar de tudo mesmo e lutar pela gente muito mesmo, em todas as formas, de todas as maneiras, e colocar, né? Respeitar sempre. Porque a pessoa tem todo o direito de divergir. Respeitar sempre, óbvio. Eu acho que a gente tem que fazer uma coisa de sair do nosso, né? Sair do nosso conforto, do gênero assim, não está dando para o cara subsistir com essa bolsa aqui. A gente tem que conseguir coisas melhores, a gente tem que conseguir complementos para as pessoas, né? Tem que lutar por uma bolsa melhor. A gente vai conseguir agora? Com certeza não. Então, a gente tem que lutar para mudar uma boa parte do panorama também, né? Ou continuar falando, ou continuar insistindo, etc. e tal. Uma coisa que a gente não pode fazer, a gente não pode se conformar e resolver se calar. Isso eu sou a rainha do não. Eu serei a última pessoa falando, mas morrerei falando, né? Então, assim, eu estarei lá de pé, levantada, e assim, né? Por mais que não seja, por mais que você concorde ou não concorde, eu não estou nem... Mas, assim, lutar pela pesquisa, pela ciência, pela gente, pelo país, né, de um modo geral, isso é necessário, independente da sua veia política e coisa, né? E aí a gente tem aí, quais são as possibilidades? Talvez a gente tenha que fazer mais colaborações internacionais, talvez a gente tenha que fazer, né? Adolfo até colocou ali no chat, mas ir passar um tempo lá fora, eu acho uma ótima ideia a pessoa ir passar um tempo lá fora, né? O que eu recomendo muito é que a pessoa preste atenção com quem vai passar o tempo lá fora.
Por quê? Porque o orientador no Brasil, ele pode ser mestre dos magos, mas ele normalmente não manda na tua vida. Eu sei que vocês estão olhando para mim e estão dizendo assim, eu vou baixar o olho aqui, porque senão ela vai ler nos meus olhos, que ela não sabe o quanto fulano manda na minha vida. Mas, na verdade, gente, assim, no Brasil, o orientador não é o chefe, né? Você respeita o orientador e obedece, é claro, mas o orientador não está te contratando. A tua bolsa, normalmente, se você tem bolsa, é do programa, não é do orientador, salvo raríssimas exceções. Então, por exemplo, deu tudo errado, eu com os meus alunos, a primeira coisa que eu falo é, tipo assim, você quer trocar? Vamos trocar? Fica melhor, tu já sabe meu estilo, tu não vai combinar, né? A gente vai se bater aí, não precisa não, vamos trocar. Então, assim, tem coisas que a gente precisa entender e pode trocar, pessoal, pode. Às vezes aí também, olha, né? Eu não fui a aluna mais fácil do Guilherme, não. Pode perguntar para ele, eu dei um trabalho danado do Guilherme, eu era a pentelha, né? Eu perguntava, questionava, era chata. Nem sempre eu fui orientando a mais fácil mesmo, não. Mas, assim, a gente pode, sim, fazer as coisas. No Brasil, a gente tem outro nível. Lá fora, muitas vezes, eu passei um ano com o supervisor lá, né? Porque a gente chama supervisor, e era a bolsa de pós-doutorado, mas lá fora eles não encaram isso como pós-doc de jeito nenhum, né? Lá fora você é um visitor researcher. O Red Miles é uma pessoa maravilhosa, querido no balde, trata todos os alunos dele maravilhosamente bem, uma pessoa assim, iluminada. Agora a gente vê outras pessoas com outra visão, a visão de assim, fulano é o meu pós-doc, ele vai fazer o que eu mando ele fazer. Fulano é o meu aluno. E aí o fulano está ali te explicando uma coisa, tipo assim, vamos fazer isso daqui, mas tu não tem ninguém para trabalhar nisso. Não, eu tenho 2 alunos aqui, eles recebem aqui para fazer o que eu mando. Então, você tem uma visão de empregado funcionário, né? Porque lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente pensa assim, uma bolsa aqui de um projetinho, porcaria aqui, nosso CNPq, tadinho, 30 mil reais, dá para nada, mas 30 mil aqui é para ti, né? Lá fora, tu tem uma bolsa milionária que tu precisa pensar quantas bolsas de quantos alunos tu vai pagar, e às vezes tu vai pagar a bolsa para o aluno lá, para um research assistant lá, para o cara vai receber bolsa por 9 meses no ano, não vai receber de verão não, porque negócio de férias, não, tipo, tu não está aqui, tu não vai receber. E assim, né? Aluno, por exemplo, na UCI, eles recebem muita coisa, né? Porque se não for impossível pagar, né? Eles recebem muita bolsa. Mas o que eles têm que dar de aula? Na parte da monitoria, gente, né? Aqui no Brasil a gente tem assim, né? Duas monitorias no doutorado, né? E chega, no máximo, você é o monitor preferido do seu orientador e você está lá com ele do lado dele, apoiando, etc. e tal. Gente, é outro nível. Assim, o aluno tem uma relação muito esquisita com o professor, né? Ele tem uma relação de tudo ele briga, tudo ele cobra, tudo ele vai. Então, você começa a se defender. Então, assim, às vezes a gente olha muito para o lado de lá e acha que é muito dourado. Não é, não. Tem muita coisa que aqui, mesmo com todo o caos, ainda é melhor, né? Qual seria a coisa mais importante que eu veria se eu fosse uma recém-doutora e tivesse querendo fazer minha carreira? Com quem eu estaria aplicando o meu... e eu ia querer ver, não é só o currículo, é a pessoa. Vai fazer uma diferença. Né? Então, assim, e tem coisas que a gente também precisa, por exemplo, eu estou lutando muito por muitas parcerias internacionais, né? Projetos de colaboração internacional, por quê, né? Se a gente não tem verba aqui, então vamos lá, né? Vamos tentar conseguir qualquer coisa, né? Para os alunos também, etc. e tal. Eu sou a doida do projeto. Onde tem o edital, eu vou fazer. Mas, porque eu não me perdoo por não tentar para os meus alunos. Às vezes eu olho, eu já não aguento mais. Mas eu vou levar esse não aqui, mas eu vou tentar. Pelo menos eu vou tentar, porque se eu nem tentar, eu não vou me perdoar de não ter tentado por eles. E aí, assim, você está começando, o que você faz? Faça o máximo para abrir seu caminho em termos do que é possível. Vai cavar mais? Vai cavar mais. Mas, às vezes, também a gente precisa olhar assim, né?
tem momentos que a gente tem até um certo, pode até ter um desperdício, não é bem a palavra, né? Mas não precisa ter tanto cuidado. E ali não, a gente precisa ter muito mais cuidado. Eu digo até para as pessoas assim, você está com a bolsa, eu sei, é uma bolsa de miséria, mas assim, vamos com força nisso, porque sabe Deus, né? Vamos aproveitar as bolsas ao máximo, né? Vamos dar todas as oportunidades. Eu sei que não é todo mundo, eu sei que tem contextos diferentes, eu sei que tem situações diferentes, eu não corto por isso, não, eu entendo perfeitamente as situações, né? Mas tudo tem um misto aí em relação às coisas. Eu não sei se eu te respondi, Rafael, eu falei tanto. Mas acho que é importante, né? Acho que, claro, como você falou, cada um tem um estilo, né? Mas o orientador tem que ter um relacionamento ótimo com alunos, né? Até para você exigir de uma forma diplomática e aluno também te acordar no meio da noite tirando dúvidas, assim. Estou brincando, mas essa liberdade tem que ter para o trabalho fluir bem, na minha opinião. Então, isso acho que faz para mim deu muito certo essa abordagem, aprendi com alguns outros, é claro, e para mim deu muito certo. Alunos são, eu falei, a primeira coisa que eu falo para aluno, se você me chamar de senhor doutor ou mestre, você vai ter desligado, você vai ter primeira coisa que eu falo. Ótimo, né? Pronto, né? Não tem esse Tá negócio bom, de senhor, agora... de professor, ou de nada disso, né? Vocês estão aqui hoje e serão daqui a pouco, não tem diferença. Exatamente. Acabou isso. Mas o colega está trabalhando com você de qualquer forma, não tem. Por isso que eu falo, Exatamente, isso é não trabalha perfeito. para mim, trabalha para o INPE, no caso, né? O trabalho para melhor, Para a dependendo do tempo. sociedade, né? Isso aí mesmo. Alguma coisa. Ó, o que o Adolfo colocou lá no chat, importantíssimo, né? O professor Que o cara corta, né? se cortou a bolsa dos doutorandos pela metade. Isso é real lá fora, gente. Infelizmente por quê? Porque o cara, às vezes a universidade não tem, então o cara vai buscar o projeto, então o projeto é do cara, é o cara que está pagando a tua bolsa. E aí são umas contas que a gente não faz nunca. A gente faz a conta da luz elétrica na universidade, de quantas pessoas estão lá. Lá fora eles fazem as contas do custo da pessoa no laboratório. A gente não faz, mas a gente aprende isso daí, né? Às vezes, assim, o bom de olhar o fora é você ver as diferentes coisas, né? Ver as diferentes coisas. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Depois da aula na UCI, eu fiquei tão feliz quanto as minhas aulas na UPAM. Aí você diz, pô, tu tá de brincadeira, tu estava na Califórnia. Pois é, eu estava na Califórnia, dei uma disciplina lá, vou dizer uma coisa, povo, not so easy at all, não, né? Assim, foi 120 alunos num auditório, assim, né? Aí, desses 120 alunos, mais ou menos 10%, um pouco mais, irão participar das aulas. O resto vai estar lá com uma cara de tédio mortal. Aí tu faz tudo para os alunos participarem, tudo para os alunos participarem, e os alunos estavam lá, né? Eu fico imaginando dar aula online para esses alunos na pandemia, né? Se assim, né? A gente aqui, né, participa no chat quando não pode ligar a câmera. Lá eles não participavam quando eles estavam presenciais, imagina depois. Aí tu começa a passar trabalho, e aí tu tá morto. Por quê? Porque o trabalho tem que ter a regra precisa. Por quê? Porque eles vão reclamar por tudo que eles puderem. Ainda tem uma coisa diferente, né? Porque o aluno brasileiro quer o 10, né? Ele deu 10 para todo, então tá bom, deixa lá. Lá, se tu der 10 para todo mundo, tu tá morto. Por quê? Porque eles fazem tudo comparativamente. Então, ele quer uma prova que para ele seja fácil, que ele tire 10 e ninguém mais tire. Competição logo no começo. E assim, é ridículo. E eles choram mais do que... Porque o aluno brasileiro, ele vai dar uma choradinha, né? Isso faz parte do... Mas assim, se você disser assim, meu filho, isso é muito choro, vamos parar com isso. Ele vai parar. O outro lá não vai, não. Meu irmão, gente, quero não. Nem conto para vocês.
Né, rapaz, do DNA, mas assim, né? Precisa tanto. Assim, a gente dá uma choradinha e dá uma olhada, diz assim, Rafael, já chega, né? Olha o choro aí, ele parou, né? Mas assim, mas lá não vai nunca, eles vão reclamar de qualquer coisa. Uma leve ambiguidade, eles vão te exigir os pontos. Gente, sem falar que assim, né? Lá é caro demais a universidade. Então, tudo eles estão pesando o tempo todo, tudo eles estão pesando o tempo todo. Então, qualquer coisa, tem aluno que diz assim, isso daqui eu vou usar na indústria, assim, assim, assim. O cara está muito fixado, por quê? Porque ele tem que pagar aqueles empréstimos estudantis milionários que ele vai dever por anos e anos e anos. E aí você fica assim, meu Deus, o americano não quer nada, porque quem faz lá o doutorado vai ser, né, o asiático. Ali na Califórnia é muito asiático, né? Ah, vai ser o asiático, mas por quê? Gente, os caras fazem um empréstimo massivo para fazer a faculdade. Aí acaba a faculdade, eles têm que pagar um empréstimo, eles não podem pensar num doutorado. Então, viva a universidade pública, pessoal. Você não tem noção. Eu não tenho noção. Vou nem falar de SUS e conta médica aqui. Agora, imagina estrangeiros que não têm essa facilidade brasileira de CNPq, FAPESP, CAPES, pagarem a tuition, né, e também bolsa. Eles têm que concorrer com bolsa local. Tem muitos países estrangeiros que, os asiáticos em geral, eles não têm um CNPq da vida sustentando, infelizmente. Infelizmente. Isso teria dado uma diferença, mas faz parte. Diferentes realidades. Pessoal, mais alguma pergunta? Luan, tu tinha mais alguma? Ele tinha uma série? Eu tinha, mas você foi falando, foi respondendo ao longo. Foi respondendo já, né? Da Fala conversa. dessa, fala demais, aí dá nisso. Não, nossa, muito bacana. Mais uma vez, muito obrigado. Você trouxe Que muita bom. luz, assim. Que bom, Muita coisa que bacana. seja útil aí para vocês, como foi útil para mim. Um prazer enorme, hein? Muito obrigado, Tainá. Espero que um dia, enquanto o INPE continuar aberto, porque parece que não tem mais desmatamento e não tem mudanças climáticas, o governo pode fechar o INPE. Mas, se tiver presente, eu gostaria que você viesse presencialmente. Vai ser um prazer imenso, com certeza. Um grande abraço para vocês, hein? Mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Abração. Até mais. Tchau, tchau para vocês, pessoal. Muito obrigado aí pela presença maciça. Agradeço demais. Tchau, Tayana. Muito obrigado outra vez aí.